Já estou bem mais aliviado. Veterano. Acabou o colete. Tava no espaço. Tá bom, barato, né? É de André, caralho. Maracanã. Deixa eu falar onde. A função daqui tá no estado dele.
comando do 4º Distrito Naval basicamente envolve 4 estados: estado do Pará, estado do Amapá, estado do Maranhão e estado do Piauí. E a passagem do comando de toda essa grande região acontece agora, simultaneamente à apresentação dos senhores. Então, por isso, eu peço desculpas aí no atraso do início da nossa palestra e nosso problema de som, já que o nosso sistema de som principal foi desviado para essa cerimônia que eu citei. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou o capitão de corveta Roberto Ribeiro e sou comandante do Corpo de Alunos da EFON aqui no Ceará. A primeira coisa que eu quero fazer é dar aos senhores os meus parabéns e aos seus familiares, parentes próximos, entes queridos, o meu parabéns dobrado. O processo seletivo da EFON é um processo seletivo extremamente criterioso, um vestibular extremamente difícil, e essa aprovação já é, por si só, um grande troféu. O fato dos senhores chegarem aqui hoje já é, por si, uma garantia e um atestado inequívoco das suas capacidades. Se os senhores conseguiram chegar até aqui, eu tenho certeza absoluta que os senhores são absolutamente capazes de serem aprovados em todo e qualquer processo seletivo, dentro da Marinha, de qualquer Força Armada ou qualquer outro processo seletivo no Brasil. Como a gente tem esse problema de áudio, eu vou conferir. Você que está aí no fundo, na última cadeira, você me ouve bem? A senhora me ouve bem? Os senhores me ouvem bem? Gleidson, suboficial Gleidson, me ouve bem? Senhor. Ok. Então vamos começar aqui a nossa apresentação breve. Aqui, uma foto daquele que será o momento áureo da trajetória dos senhores. Essa é a visão aérea da formatura dos alunos do 3º ano, realizada em dezembro de 2022. Então, aqui avante uma âncora desenhada no campo de esporte pela turma que se forma. Lá atrás estão todas as demais turmas, eu venho aqui à frente do pelotão, e uma série de homenagens àqueles que algum dia entraram aqui como candidatos, assim como os senhores, e depois de superados todos os obstáculos, tornaram-se profissionais, homens e mulheres no mar. Eu quero começar a nossa apresentação. Funcionando? 100%? Funciona. Ótimo. Continuando, eu quero começar a nossa apresentação citando uma frase que eu ouvi há pouco mais de 20 anos, quando estive no lugar de vocês e fui recebido pelo então capitão de fragata Cardoso Gomes, comandante do Corpo de Alunos do Colégio Naval. Nessa ocasião, eu também fui brilhantemente acompanhado pela minha mãe no meu primeiro dia na Marinha, assim como os senhores. Nesse dia, o almirante Cardoso Gomes falou e repetiu algumas vezes essa frase: o profissional do mar é um ser humano diferente. No início, me faltava um pouco de maturidade e percepção para entender tudo que está por detrás desse conceito. Por isso, eu vou enunciá-lo agora na abertura da minha palestra e vou explicá-lo com um pouco mais de detalhes mais adiante. Mas, por favor, tenham isso em mente. Não desvalorizando as outras profissões, todas são vitais para o sucesso do nosso país, para a nossa felicidade, mas o profissional do mar é um ser humano diferente. Eu paro, nesse momento, para enaltecer algumas pessoas extremamente importantes que fazem parte dessa minha privilegiada audiência. Estão aqui presentes
minha mãe, está aqui na foto, meu filho, que tem a idade de vocês, ou um pouco mais, meu filho tem 22 anos, minha linda esposa e minha filhinha. E por que eu coloco esse destaque? E aproveito também para agradecer a presença de todos os meus adaptadores alunos da turma do terceiro ano, da turma do segundo ano, de todos os oficiais e praças do setor compra, todos nós que viemos trabalhando diuturnamente para fazer desse período de adaptação o melhor período de capacitação profissional possível. Retomando o raciocínio, por que eu fiz questão de fazer essa palestra com a presença dos seus familiares, com a devida transmissão na internet para aqueles que não puderam estar presentes fisicamente, e com a presença da minha família, aquilo que eu tenho de mais importante? Como eu disse, há pouco mais de 20 anos eu estava na posição dos senhores. Há pouco mais de 20 anos, eu e a minha família tínhamos todas as dúvidas, todos os receios que hoje os senhores experimentam. E o que eu preciso deixar bem claro é que não existe nada no mundo mais importante para mim do que estar de cabeça erguida diante dessas pessoas. Do que ter no olhar de cada um dos senhores, e com isso eu sou privilegiado com a presença dos meus alunos do segundo e terceiro ano, em ter neles o reconhecimento pura e simplesmente pelo meu esforço e pela minha honestidade. O período de adaptação, com certeza os senhores já ouviram falar, é um período extremamente difícil, em que os senhores deixarão de ser apenas filhos e filhas e alunos que obtiveram sucesso em um vestibular extremamente criterioso, mas darão o primeiro passo para serem alçados à condição de profissionais do bar. É um trabalho contínuo, é um trabalho longo e um trabalho extremamente gratificante. E com essa imagem e perante a minha família, eu lhes asseguro e lhes dou a minha palavra, que essa será a adaptação mais profissional, criteriosa e cuidadosa possível. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Coloco aqui uma imagem de obstáculos. Nesse assunto, eu posso brevemente relembrar os momentos em que eu e minha mãe, solteira, nos idos de 1990, fazíamos uma refeição por dia. Nos momentos em que muitas vezes não tínhamos a menor ideia de como seria o futuro dos meus estudos. Ou das muitas vezes em que eu prestei vestibular sem saber o que seria do meu futuro, se eu conseguiria continuar estudando ou se teríamos no próximo ano um teto sobre nossas cabeças. Gosto de citar o poeta que diz: solitária na floresta de concreto e aço, a mãe que segura seus filhos nos braços. Essa foi a minha realidade, de origem humilde, sim, com muito orgulho. Hoje, ao falar da minha carreira, eu posso citar embarques, viagens para o exterior, cursos em instituições de ensino renomadas e alguns idiomas. Tudo graças à Marinha. A minha Marinha, a sua Marinha, a nossa Marinha. Mas em algum momento, com a ajuda da minha mãe, mãe negra, mãe solteira, que vivenciou o desemprego, que vivenciamos em algum momento a fome, superamos esses obstáculos. Superamos os obstáculos do curso de formação. Suas provas de cálculo, seus testes físicos, suas noites sem dormir e sua intensa e incessante preparação.
essa mesma que os senhores começam agora. Tudo isso foi superado com trabalho contínuo, com fé e com muita honestidade. Então, aos seus familiares, mais uma vez eu te garanto que cada um dos seus filhos será tratado exatamente com a mesma importância e a mesma honestidade que eu ofereceria ao meu filho se estivesse aqui. Por mais humilde que seja, ou por mais proeminente e abastada que seja a família, todos serão tratados com o mesmo rigor, com a mesma seriedade, com a mesma fraternidade, com a mesma honestidade. Porque é nisso que se baseia o nosso trabalho. Brevemente, citando pontos auspiciosos da minha carreira, posso dizer, com orgulho, ter sido chefe de operações em uma fragata classe Niterói, momento esse do meu desembarque, ainda como capitão-tenente. Imediato do navio Auxiliar Pará, navio Capitânia, do comando do 4º Distrito Naval, entre outros. Por que cito isso de forma breve? Lhes asseguro, vivi algumas tempestades, alguns momentos de mar bravio. Estudei, trabalhei, tive fé em Deus e construí a nossa trajetória. Confiem em mim como seu comandante e tenham em mim a certeza que farei sempre o melhor pela sua formação, pela sua trajetória, para que os senhores sejam melhores formados, melhores profissionais e o mais felizes possível. Passo agora a tecer alguns comentários sobre a nossa escola e sobre como será a rotina dos senhores enquanto adaptandos, enquanto alunos. Aqui eu coloco um extrato comparativo de como será um dia aleatório no período de adaptação e um dia aleatório da rotina do corpo de alunos, no restante do ano e para todos os anos escolares. O que é importante destacarmos? A rotina começa às 6 da manhã e a rotina termina às 22 horas. É fácil perceber que para transformar um jovem recém-aprovado no vestibular em um profissional multiqualificado, especializado em náutica ou máquinas, que será entregue ao mercado de trabalho para uma missão tão importante que eu detalharei mais a seguir, para que possamos ter essa formação num período tão curto de 3 anos, temos aulas de manhã, aulas à tarde, embarques, treinamentos militares, treinamentos específicos das suas especialidades de náutica e máquina. Temos uma rotina extensa e intensa, que certamente irá requerer dos senhores muito cuidado e muito esforço, muita atenção também. E para que serve o período de adaptação? Exatamente para que quando chegue aqui, na rotina do corpo de alunos, todos os senhores estejam plenamente adaptados. Os senhores estejam acostumados a levantar cedo, a serem organizados, a terem seus uniformes prontos, a perfeita adaptação física, psicológica e emocional à demanda e à rotina da nossa escola. Em um dos assuntos que será aos senhores ministrado no período de adaptação, destacaremos: no CIABA não há reprovação. Então, aqueles alunos que atingem os índices acadêmicos e físicos passam para o próximo semestre, passam para o próximo ano e caminham à formatura. Comandante, e se eu for reprovado, como prevê o nosso regulamento, alunos reprovados em qualquer matéria terão sua matrícula cancelada e serão desligados do curso. Sem dúvida, sem exceção.
Mas eu fui reprovado por 3/10. Fui reprovado, sem exceção. Fui reprovado na prova de corrida por 5 segundos. Fui reprovado, sem exceção. E qual é o antídoto principal para que não haja esse tipo de problema? A organização, o preparo, o trabalho contínuo, o estudo diário, o treinamento físico diário, o preparo físico e mental, contínuo, incessante e extremamente organizado. E é nesse sentido que os senhores serão preparados dentro da rotina do período de adaptação. Apresento agora, brevemente, alguns exemplos da nossa privilegiada estrutura aqui do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar. Eu gosto muito de concitar a todos que façamos um momento de reflexão. Talvez alguns dos senhores tenham em suas famílias irmãos e irmãs que façam faculdades particulares. Faculdades essas que, por vezes, têm a mensalidade em torno de R$400, às vezes 1.000, às vezes 2.000, ou, de repente, mais de 10.000 para os cursos de medicina, por exemplo, ou para os cursos mais concorridos. Aqui, eu tenho certeza que todos os senhores já leram o edital, que não só os senhores não pagarão suas mensalidades, como os senhores receberão mensalmente uma bolsa auxílio, um salário para estudar, um salário para cumprir as suas obrigações aqui. Esse salário, usualmente, gira em torno de R$1.500 aproximadamente. Mas R$1.500 é o custo de cada aluno? Não. O custo mensal de cada aluno do EFON, em média, em contas aproximadas, supera R$60.000. Esse é o valor da sua formação por mês. Porque, para que cada aluno esteja em sala de aula, existem diversos professores que precisam ser pagos. Existe uma conta de luz. Existe um custo de alimentação. Para que os senhores recebam o seu fardamento, e os senhores receberão o fardamento da União, não precisarão pagar por isso, o fardamento tem custo. Todos os profissionais deste centro trabalham em prol da sua formação. E todos os salários, a alimentação e a rotina desses profissionais têm custo. E lá fora, existem 220 milhões de brasileiros que pagam seus impostos. Pagam seus impostos e parte desses impostos é destinado para que a nossa marinha mercante, a minha, a sua, a nossa marinha mercante, continue girando o nosso produto interno bruto e a economia do nosso país. Então é por isso que todo e qualquer cidadão brasileiro, independente da sua condição social, paga seus impostos e parte desses impostos é refletida nisso aqui, numa piscina olímpica, onde os senhores farão treinamento de sobrevivência no mar, onde os senhores farão prova de permanência e flutuação na água, onde os senhores farão prova de natação, onde os senhores terão à sua disposição a equipe de natação, a equipe de remo. É por isso que nós temos uma sala de instrumentos náuticos, onde os senhores aprenderão a manusear instrumentos de navegação, entenderão como se dá a ciência e a arte de se deslocar de um ponto ao outro na superfície da Terra, navegando. Aqui teremos um pátio, o pátio principal do corpo de alunos, batizado de Pátio Saturnino Furtado de Mendonça. Pátio dos alunos, onde teremos todas as nossas reuniões e deslocamentos
para todas as cerimônias, ranchos e formatura. Os senhores terão alojamento, permanecerão aquartelados aqui de segunda a sexta-feira. Farão provas de corrida e terão treinamentos na nossa pista de atletismo recém-reformada, custo da reforma em torno de R$1 milhão. Diversas quadras poliesportivas, futebol, futsal, vôlei de praia, salas de aula de última geração, equipadas com projetores interativos, ar-condicionado, diversas ferramentas de apoio ao ensino. O auditório que os senhores ora ocupam. Rancho gerenciado por uma nutricionista especializada. Comandante, minha mãe cozinha maravilhosamente bem. Eu sou acostumado a comer os mais maravilhosos quitutes dia e noite. Tomo meu danoninho 3 vezes ao dia. E agora, no Ciaba, eu serei agraciado com danoninho 3 vezes ao dia? Assim como na sua vida a bordo, assim como na sua vida embarcado, meu caro candidato, o seu rancho, digo, o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar e a sua ceia serão de acordo com o cardápio do seu navio, de acordo com o cardápio da nossa organização militar. Preparado dentro dos limites orçamentários da União, muito importante ressaltar isso, existe um limite orçamentário que delimita o quanto o Ciaba pode gastar no preparo desse cardápio e o mesmo cardápio para os senhores, para mim, para o comandante do Ciaba. Todos comeremos exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo horário. Eu estarei no rancho dos senhores compartilhando dessas refeições. Então, sejam felizes e adaptem. O rancho da Marinha é excelente. Planetário, onde os senhores entenderão como funciona a secular navegação astronômica. Cantina, para depois da adaptação, é claro, para quando os senhores já estiverem sido alçados à condição de alunos e não mais de adaptantes, os senhores sim poderão ir à cantina, fazer um lanche, comer um salgado, tomar um refrigerante, ter um momento de congraçamento e refrigério com seus colegas e escolherem sim o seu danoninho. Coloco aqui o dojo como símbolo de todas as práticas esportivas na área de lutas, mas eu poderia colocar também o paiol de barcos, onde nós temos embarcações a remo, embarcações a vela, e eu falo com muito orgulho, como mais uma vez destaco alguém de origem humilde, eu nunca tinha sequer visto um barco a vela antes de entrar na marinha. A vela não é um esporte nada trivial, principalmente para pessoas mais humildes. Aqui os senhores terão acesso. Aqui os senhores serão incentivados a participar. Competições de vela, competições de remo. Aproveitem. Temos no Ciaba alguns dos melhores sistemas de simulação à navegação em toda a América Latina. Temos diversos simuladores de diversos tipos, alguns disponibilizados através dos grêmios de forma diuturna para os senhores. Aqui, no simulador, se pode errar. No simulador, você pode colidir numa pedra. No simulador, você pode medir forças com uma tempestade. A bordo, como profissionais, não. Você só tem uma vida, os seus subordinados só têm uma vida,
e ser um profissional capaz de conduzir as suas atividades com segurança é tudo o que existe de mais importante. Então, é por isso que, além das nossas salas de aula, o nosso sistema de simulação à navegação do CIABA e o sistema de simulação de máquinas é, sim, um dos melhores da América Latina. Por fim, e não menos importante, temos aqui no CIABA o aviso de instrução pré-guiar. O que é o aviso de instrução? É um navio de verdade, em que os senhores, ao chegarem às turmas do segundo e principalmente do terceiro ano, poderão embarcar e colocar em prática todos os seus conhecimentos como profissionais, tanto da área de náutica quanto da área de máquinas. Digo e repito a citação do professor Miggins em seu livro de navegação. Navegar é a ciência e a arte de conduzir uma embarcação de um ponto ao outro na superfície terrestre. A ciência, os senhores aprenderão na sala de aula. E a arte, o feeling, a percepção das marés, a influência do vento, o entendimento de todas as variações climáticas e meteorológicas no seu planejamento de navegação, essa arte, os senhores aprenderão no aviso. Apresentado o CIABA, falo brevemente da carreira da Marinha Mercante. Primeiro, repetindo o que eu falei no início da nossa apresentação, a Marinha Mercante, ela está presente em absolutamente tudo que a gente viu. Se estamos agora no auditório assistindo uma apresentação através de um projetor, em algum momento as peças desse projetor foram importadas e transportadas em um navio da Marinha Mercante. Se nos alimentamos, é porque em algum momento os fertilizantes, os grãos, a matéria-prima foi transportada em um navio da Marinha Mercante. Isso vale para todo e qualquer peça do nosso automóvel, da nossa televisão, da nossa geladeira, do nosso vestuário. Todo transporte comercial, geralmente superior a 700 ou 1.000 quilômetros, ele é mais eficiente e mais rentável pela Marinha Mercante. O que isso significa? Que sem uma Marinha Mercante completa e eficiente, a economia de um país não existe. Conhecemos, com certeza, a extensão, o tamanho do litoral do nosso país. Sabemos, portanto, a importância de transportar, de exportar e de receber materiais de toda e qualquer natureza, para todo e qualquer tipo de comércio. E quem fará isso? São os senhores. Serão os seus conhecimentos de máquinas que proporcionarão o transporte dessa carga. São os seus conhecimentos de náutica que transportarão com segurança de um ponto ao outro do Brasil e do mundo essas cargas. É por isso que lá fora 220, talvez 230 milhões de pessoas, através de seus impostos, apostam na formação dos senhores. Comandante, se depois de formado eu trabalharei em navios civis, se depois de formado eu trabalharei em navios até de outros países, por que eu preciso ter a minha capacitação técnica dentro de uma organização militar? Se eu serei civil, comandante Roberto, por que eu preciso hoje vestir uma farda e passar por um treinamento militar? Porque é indissociável do profissional do mar a presença de todas essas virtudes apontadas aqui, nesses slides.
que são as virtudes centrais, chamamos essas de rosa das virtudes dos militares da Marinha. Haverá a bordo tempestades. Haverá a bordo incêndios. Haverá a bordo distância dos seus familiares e entes queridos, cansaço. Haverá desafios técnicos. Haverá desafios intelectuais. A chave para melhor comunicação ao bordo, para o perfeito profissionalismo e para o entendimento de tudo aquilo que é a lide, o trabalho, o convívio em um ambiente marítimo, está dentro dessa roda de virtudes. É por isso que há mais de 100 anos os profissionais da Marinha Mercante são formados neste centro de instrução entregues à sociedade brasileira. Existe uma razão. Por mais jovens que sejam os senhores, peço que acreditem e tenham a certeza que depois dessa formação, os senhores entenderão porque um profissional do mar é um ser humano diferente. Agora, faço uma comparação provocativa com números. Coloquei na minha apresentação a média do salário inicial de um aluno recém-formado. Um oficial, o segundo oficial de máquinas ganha em média R$16 mil. O segundo oficial de náutica, R$16 mil. O segundo oficial de máquinas, aproximadamente 17 mil. Com certeza, todos entendemos que é um bom salário, muito acima da média nacional. Mas ao lado, eu também coloquei a média salarial de um médico, de um auditor da Receita Federal, de um policial rodoviário federal. Todas essas profissões, muito bem remuneradas, são para profissionais qualificados e profissionais felizes. Como comandante do corpo de alunos, eu tenho que lhes dizer uma coisa. Eu não desejo que os senhores fiquem na escola. Também não desejo que os senhores saiam da escola. Eu desejo que os senhores sejam profissionalmente felizes. A vida é uma só. Os caminhos de sucesso são muitos. E a qualidade acadêmica e intelectual dos senhores já é um fato. Não é uma dúvida, não é uma possibilidade. A qualidade acadêmica dos senhores é um fato, comprovado documentalmente. Escolham todos os dias a sua felicidade. Escolham as atividades que lhes tragam prazer, o convívio que venha lhe fazer feliz. E peçam aos seus familiares que sempre mantenham esse estímulo. Aquele que escolhe a carreira de marinha mercante, escolhe um sacerdócio, com vantagens, com alegrias, com tristezas, com dores, com dificuldades, com privilégios. A felicidade é individual. Meu filho tem a idade de vocês e me honra hoje aqui na nossa audiência. Ele escolheu um outro caminho. Já se forma agora aos 22 anos em sua segunda faculdade. E não escolheu a carreira militar. É extremamente competente, extremamente feliz. Sejam felizes. Essa é a chave do sucesso. Nessa ou em qualquer outra profissão. Tenham isso sempre em mente. Já citei, volto a destacar. A vida a bordo é repleta de peculiaridades. Por vezes,
trabalharemos de madrugada e teremos no dia seguinte um expediente cheio, sem descanso. Por vezes, depois de formado, os senhores passarão 40 dias, 60 dias, longe dos seus familiares, dos seus entes queridos. Destaco, por exemplo, que nos meus 39 anos de vida, eu nunca vi um incêndio num prédio, numa casa que eu estivesse perto. Mas eu já vi e vivenciei alguns incêndios a bordo. É claro, o navio é repleto de combustíveis, o navio tem máquinas, o navio balança, o navio tem uma rede de alimentação de energia, uma voltagem diferente de um prédio. Então, todos esses fatores tornam o navio um ambiente mais propício a determinados perigos. E diferente do que aconteceria no prédio, se houvesse um incêndio, todos nós sairíamos e chamaríamos o corpo de bombeiros. Quando você está no meio do oceano, ou você está física e mentalmente, tecnicamente, preparado para combater esse incêndio, ou você vai para o fundo. A capacitação técnica de um profissional do mar, ela não pode ser escondida. Ela não pode ser duvidosa. É por isso que nós estamos aqui, em um centro especializado de instrução há mais de 100 anos. E é por isso que hoje começa o seu período de adaptação. Porque trabalhar no mar é um privilégio, repleto de especificidades e que demanda uma série de características. Coragem, preparo, estudo e, principalmente, amor pela profissão. Por fim, passo algumas orientações importantes. Todos os candidatos terão seus celulares, seus aparelhos de celular recolhidos no dia de hoje. Acredito que a maioria dos senhores já tem entregue os aparelhos. Esses aparelhos serão devolvidos no dia 20 de janeiro, às 18 horas. É expressamente proibido a todo e qualquer candidato o uso de aparelhos celulares de hoje até dia 20 de janeiro, às 18 horas. Dia 20 de janeiro, às 18 horas, é uma sexta-feira. Os senhores serão autorizados a licenciar, que é o verbo que nós utilizamos para sair do quartel. Os senhores poderão passear na cidade, ir para casa, estarão à vontade e regressarão no domingo, dia 22 de janeiro, até às 22 horas, quando novamente terão seus celulares recolhidos. Então, teremos a última semana do período de adaptação e os celulares devolvidos definitivamente no dia 27 de janeiro, às 18 horas. Daí por diante, os senhores já estarão seguindo a rotina do restante do corpo de alunos e terão acesso livre aos seus celulares. Acesso o tempo todo? Não. Não pode utilizar o celular durante as aulas, por exemplo. Não pode utilizar celular durante determinadas palestras, por exemplo. Mas aí sim, o celular ficará nos seus bolsos, nos seus armários e dentro do seu controle. Somente a partir do dia 27 de janeiro. Uma dúvida. Recebi muitas vezes a pergunta: comandante, a cerimônia de encerramento da adaptação, quando os alunos recebem pela primeira vez as suas platinas, ela será aberta aos familiares? Participam os senhores que, por decisão
minha? A resposta: não. A cerimônia de entrega de plantinas não será aberta aos familiares. O meu entendimento, ele é bem direto. Todos os senhores, pais e familiares, caminharam com seus filhos que, ora, ingressam aqui na nossa escola até aqui. Por isso, eu já lhes dei e repito meus parabéns. A caminhada que se inicia hoje, 9 de janeiro, e que termina no dia 27 de janeiro, é uma caminhada dos meus militares. Hoje, os senhores deixam a condição de responsáveis, porque responsáveis são eles. Responsável é cada candidato que, ainda que menor de idade, torna-se emancipado ao se inscrever e matricular-se numa instituição superior de ensino militar. Então, quando eu me dirijo aos senhores responsáveis, com toda a deferência, eu não estou falando com os pais e familiares, eu falo com cada um desses candidatos que está aqui diante de nós. Por isso, aqueles que alcançarem esse momento auspicioso do término da adaptação, aqueles que alcançarem essa pequena vitória, essa vitória será celebrada com o companheiro que está ao seu lado, com o companheiro que está à sua direita, à sua esquerda, com aquele que dividiu com ele o seu alojamento, o seu rancho, aquele que o ajudou no trabalho diário ao longo desses dias de adaptação. Os senhores pais certamente serão celebrados em coração, em mente, em oração e em respeito eterno, assim como tenho pela minha mãe, que hoje está presente. Mas essa vitória, pelo meu entendimento, será a primeira vitória solitária desses candidatos. Solitária sem os pais e com a presença dos seus companheiros e companheiros de turma e os adaptadores. Mais uma vez, deixo claro. Melhor, vou recapitular. Essa palestra que eu faço hoje com a presença dos familiares e entes queridos dos convidados é uma palestra que já não acontece na nossa escola há alguns anos. Mas, poxa, por quê? Porque muitas vezes houve uma mistura de entendimento entre essa deferência, esse carinho que eu tenho com os pais e familiares, assim como eu gostaria que tivessem comigo, se fosse a formação do meu filho, e assim como tiveram com a minha mãe, quando foi o início da minha formação. Esse é um gesto meu, do capitão de corveta Roberto Ribeiro, para cada um dos senhores e suas famílias, que eu valorizo imensamente pela vitória na trajetória até aqui. Mas os responsáveis, aqueles que irão dirigir-se a mim na condição de comandante do corpo de alunos, aqueles que precisam deixar de lado a timidez de adolescente e vestir a farda e o papel de profissionais do mar, os responsáveis são os candidatos. Eu deixo aqui, sem sombra de dúvida, @Jornal Canal 16, que é a página do Instagram, onde todos os senhores poderão acompanhar praticamente ao vivo diversas atividades aqui da nossa escola, com período de adaptação, todas as fases, diversas fotos. Para vocês que estiverem com saudade, acompanhem jornal.canal 16. Eu tenho certeza que os senhores verão muitas coisas interessantes aqui do nosso treinamento. E, em caso de emergências, e eu já darei alguns exemplos de emergência, eu coloco aqui abaixo o meu número pessoal, celular, não é um número funcional, é o meu número, e o meu e-mail. Darei um exemplo. No ano passado, eu tive uma aluna do primeiro ano que quebrou a perna. Ela quebrou a perna e
precisou fazer uma cirurgia. Nada grave. Coisas que acontecem no universo de 300 alunos com treinamentos físicos e uma rotina extenuante. Uma fatalidade certamente desagradável, mas tudo dentro do normal. Quando essa aluna quebrou a perna, a mãe dela, natural de Salvador, na Bahia, ficou preocupada. E a mãe dela me ligou. E eu atendi com todo carinho, com todo cuidado. E eu me comprometi com a mãe dela e fui ao hospital visitá-la todos os dias. Sábados, domingos, feriados. E acompanhei diuturnamente até que a aluna estivesse 100% recuperada. A cirurgia foi um sucesso. Ela iniciou a sua recuperação e voltou a cumprir a rotina conosco. E eu estive com ela todos os dias. Isso é uma situação excepcional. Um caso de saúde, uma anormalidade. E dúvidas? Dúvidas dos senhores familiares, os senhores deverão tirar com os militares. Nesse caso, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Dúvidas do dia a dia com eles. Perguntas que eles não saibam responder, encorajam-nos para que me procurem. O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar serve para prepará-los para a vida a bordo. A bordo, eles precisarão sim falar com o seu comandante. E as minhas portas estarão sempre abertas. Tenham em mim uma pessoa da sua confiança e que os receberá sempre de portas abertas. Perante os senhores, mais uma vez, eu garanto, o nosso processo de trabalho é extremamente profissional, estudado e cuidadoso. Qualquer dúvida, procure os seus comandantes de companhia, procure o imediato grupo de alunos, procure os alunos do terceiro ano e, persistindo a dúvida, me procure. Os alunos, aos pais, deixo o meu contato somente para emergências. Certo? Sendo breve, eu coloquei aqui alguns exemplos de como o nosso processo de adaptação ele é estudado, preparado e elaborado com profissionais de altíssimo nível. Todos os senhores já passaram por um exame médico, que assegura perfeitas condições de saúde para a realização de atividades físicas. Não apenas por isso, os senhores realizarão no dia de hoje, no dia de amanhã, novas avaliações. Ninguém aqui fará uma flexão, um polistelo, sem antes ter sido avaliado por uma equipe conjunta de militares da saúde e uma equipe conjunta de profissionais de educação física para nos dar a certeza de que todos os senhores estão perfeitamente capacitados para o nosso treinamento. O programa de treinamento é gerenciado por uma profissional de educação física formada com mestrado, nossa Tenente Glória, encarregada do Departamento de Educação Física e Esporte. Cada exercício dos senhores é meticulosamente planejado e calculado dentro dos limites de cada um dos senhores. Existe aqui um sinal de embandeiramento climático. O que isso quer dizer? A cada meia hora é verificada a temperatura, a pressão e a umidade, para que tenhamos a certeza de que a prática de atividades físicas é condizente e é saudável para cada um dos senhores. Os senhores não farão atividades físicas em horários ou em ambientes extremamente quentes, que possam oferecer aos senhores riscos de desidratação, rabdomiólise ou qualquer outro tipo de patologia decorrente da prática inadvertida de atividades físicas. Temos aqui no nosso centro de instrução 2 psicólogas, uma delas comandante de companhia. Temos nutricionistas,
elaborando, dentro dos limites orçamentários da Marinha, o melhor cardápio possível. E temos uma equipe médica, um médico, enfermeiros, disponível aos senhores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos uma ambulância equipada no SEAM. E temos comunicação direta com o Hospital Naval de Belém, a qual os senhores passam a fazer jus a partir de agora. Então, senhores, o mais importante, como enunciei a abertura da palestra, o profissional do mar é sim um ser humano diferente. O profissional do mar é sim aquele que nós confiamos a honestidade do nosso país. É aquele que no meio de um tanque de óleo nunca vai pensar em desviar combustível. É aquele que num tanque repleto, correção, num container repleto de grãos, jamais pensará em transportar drogas ou armas. É aquele que, mesmo cansado e com o mar bravio, vai se levantar da sua cama e assumir o seu serviço às 3 ou às 4 da manhã. É aquele que cuidará do campanha sentado do seu lado. Porque esse campanha, enquanto você está a bordo, é a sua família. A partir de agora, os senhores têm duas famílias. Aquela família pregressa, que os senhores se despedirão em alguns instantes, e a nova família, a família de bordo, que está sentado ao lado de cada um dos senhores, que também compõem essa audiência privilegiada de adaptadores alunos do segundo e terceiro ano, estarão a bordo desses navios com os senhores dentro de um pouco tempo. Nessa mistura inequívoca de capacitação técnica, capacitação intelectual, atributos físicos e atributos morais, da mistura disso tudo, se faz um profissional do mar. Um profissional do mar, que, como disse Almirante Cardoso Gomes, é um ser humano diferente. Então, mais uma vez, parabenizo a todos, agradeço a nossa audiência, tanto dos presentes fisicamente, quanto aqueles que nos acompanharam pela internet. Estou aberto a dúvidas, principalmente dúvidas dos meus militares, dos candidatos, e me coloco à disposição de todos. Muito obrigado. É só. Então, sem dúvidas, por favor, acendam as luzes do auditório. Pode encerrar a transmissão.